Kauan sempre foi uma jovem determinada e de coração generoso. Desde pequena, ela possuía um brilho único nos olhos, alimentado por sonhos que muitos consideravam impossíveis. Embora tenha crescido em um bairro humilde e sem os privilégios que outros de sua idade tinham, sua vontade de progredir e ajudar os outros guiou suas decisões desde cedo. Ela foi a primeira de sua família a concluir o ensino médio, algo que encheu de orgulho seu pai, um pedreiro de poucas palavras, e sua mãe, uma costureira dedicada. Apesar do esforço incansável de seus pais para oferecer o melhor a ela, Kauan sabia que seu caminho seria repleto de desafios. Desde a adolescência, ela sentia uma profunda vocação pela área da saúde, especialmente pela enfermagem. Inspirada pelas enfermeiras que cuidaram de sua mãe quando ela adoecia, devido ao excesso de trabalho, Kauan tinha um desejo imenso de fazer a diferença na vida das pessoas. Após terminar o ensino médio, ela começou a buscar emprego para ajudar nas despesas de casa e, ao mesmo tempo, poupar dinheiro para realizar seu sonho de estudar enfermagem. Conseguiu uma vaga como faxineira em um dos maiores hospitais da cidade. Embora não fosse o trabalho que desejava, ela sabia que era o primeiro passo para alcançar seus objetivos. Diariamente, Kauan limpava salas e corredores com dedicação. Durante as noites mais tranquilas, aproveitava seus intervalos para estudar. Na pequena sala de descanso dos funcionários, ela mergulhava nos livros de biologia e anatomia, sonhando com o dia em que finalmente mudaria sua vida e a de muitos outros através da enfermagem. Em uma noite fria durante um dos longos turnos de Kauan, seu caminho cruzou com o de Alexandre, um dos médicos mais respeitados do hospital. Eles se encontraram por acaso, perto da máquina de café, e para sua surpresa, Alexandre puxou o assunto. O que começou como uma conversa casual rapidamente se transformou em encontros frequentes, e logo Kauan e Alexandre passaram a se ver com mais regularidade. Alexandre era um médico comprometido e admirado por seus colegas, mas o que realmente cativava Kauan era seu carisma e gentileza. Ele a fazia sentir-se especial, alguém que ele via além do uniforme de faxineira. Com o passar do tempo, Kauan começou a desenvolver sentimentos por Alexandre. Ele a tratava com carinho e demonstrava admiração por sua determinação e dedicação. No entanto, conforme os meses se passaram, ela notou uma diferença inquietante em seu comportamento. Enquanto estavam sozinhos, Alexandre era atencioso e afetuoso, mas no ambiente de trabalho, sua atitude mudava drasticamente. Ele evitava Kauan na frente dos outros funcionários e quando falava com ela, suas palavras eram frias e distantes. Nunca a convidava para eventos sociais do hospital e nos momentos em que Kauan ansiava por uma demonstração pública de afeto, ele se mantinha distante. No início, Kauan tentava justificar o comportamento de Alexandre. Pensava que, como médico, ele precisava manter uma certa imagem e talvez quisesse separar sua vida pessoal da profissional. Mas, com o tempo, essas justificativas começaram a soar vazias. O desconforto dentro dela crescia à medida que ficava mais claro que Alexandre, na verdade, parecia envergonhado dela. Ele vinha de uma família rica, cercado de colegas de status elevado, enquanto Kauan era uma jovem de origem humilde, trabalhando como faxineira. A distância entre seus mundos era evidente, e Kauan não conseguia mais ignorar a sensação de que não pertencia àquele universo. Em uma noite, após mais um encontros escondidos, Kauan decidiu enfrentar Alexandre, porque você nunca me apresenta aos seus amigos. Parece que está sempre se escondendo de mim. Sua voz transbordava a insegurança. Alexandre, como de costume, tentou acalmá-la com palavras doces, mas dessa vez suas explicações pareciam vazias. O hospital é um ambiente complicado. É melhor evitar complicações, ele disse. Kauan ouviu, mas dessa vez não conseguiu aceitar a desculpa. O que ele estava realmente evitando? O que havia de errado em estar com ela? Mesmo querendo acreditar nas boas intenções de Alexandre, a realidade se tornava cada vez mais evidente. Ele tinha vergonha do trabalho dela, da sua origem e, pior ainda, da própria Kauan. Aquela relação que antes lhe trazia felicidade começou a se transformar em uma mistura dolorosa de alegria e sofrimento. Ela amava Alexandre, mas o fardo de ser mantida em segredo aumentava a cada dia. Kauan sabia que merecia mais, que seu valor não estava em seu trabalho ou na sua conta bancária, mas sim na mulher forte e determinada que era, capaz de amar profundamente. No entanto, o medo de perder Alexandre a impedia de tomar uma decisão definitiva. E assim, Kauan continuava dividida entre o amor que sentia e a dor crescente em seu coração. Mais uma manhã comum começou no hospital. Como de costume, Kauan chegou cedo para iniciar seu turno. O hospital ainda estava quieto, e o som de seus passos ecoava pelos corredores vazios.
Enquanto organizava seus materiais de limpeza, foi até o escritório de Alexandre. Embora só ao pensar na noite anterior aquecesse seu coração, as cicatrizes emocionais que Alexandre deixava tornavam-se mais profundas a cada encontro. Mais uma vez, ele a tratou com um carinho superficial, um contraste doloroso com a intimidade que compartilhavam fora daquele ambiente. Cauane tentou se concentrar em seu trabalho, para não deixar os pensamentos tomarem conta enquanto organizava o escritório de Alexandre. Seus olhos foram atraídos por algo inusitado sobre a mesa, um elegante envelope branco com detalhes dourados que brilhavam sob a luz suave. Hesitou por um momento, mas a curiosidade a venceu. Ao pegar o envelope, notou o nome cuidadosamente gravado, Alexandre Oliveira e Mariana Ferraz. A menção de outra mulher fez com que Cauane franzisse a testa, tentando entender quem era aquela pessoa. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope e o que encontrou a deixou em choque, era um convite de casamento. Ela leu as palavras repetidamente, como se tentasse processar a revelação devastadora. Alexandre estava noivo, não dela, mas de uma mulher chamada Mariana Ferraz, que rapidamente associou a uma família influente no hospital, sendo Mariana filha do respeitado Dr. Ferraz, chefe da cirurgia. A realidade atingiu Cauane como um golpe, paralisando seu coração. Ela se sentiu esmagada pela dor de uma traição que não conseguia compreender. Como poderia ter acreditado em algo tão diferente? O vazio dentro dela crescia, consumindo o ar, e todas as promessas e sorrisos que compartilharam agora pareciam meras ilusões. O choque fez com que o envelope escorregasse de suas mãos. Uma onda de calor a envolveu, seguida por uma frieza paralisante. Cauane não estava preparada para desmoronar ali, naquele escritório. Sua mente estava repleta de perguntas, a mais dolorosa delas era como uma lâmina em seu coração. Por que ele nunca lhe contou? Porque ele a manteve nas sombras, enquanto construía uma vida ao lado de outra mulher. Com o coração despedaçado e a mente em tumulto, Cauane pegou suas coisas e saiu do hospital, ignorando os olhares preocupados dos colegas que cruzaram seu caminho. A viagem para casa pareceu interminável. Quando ela chegou, Cauane finalmente deixou as lágrimas caírem. A dor da traição e a humilhação foram avassaladoras. Ela relembrava todas as conversas que tiveram, e cada momento em que Alexandre a fazia-se sentir especial, nada daquilo era real. Ele a havia usado. Nos dias que se seguiram, Cauane mal conseguia sair de casa. A imagem do convite de casamento persistia em sua mente, acompanhada de recordações de sorrisos, toques e mentiras. Ela sabia que não conseguiria viver assim, precisava de respostas, precisava entender como Alexandre pode esconder algo tão importante. Naquela mesma noite, Cauane decidiu confrontá-lo e pediu que ele a recebesse em sua casa. Embora tentasse manter a calma, sempre sentia um peso no peito que mal conseguia suportar. Quando chegou, Alexandre a recebeu com sorriso, mas ele logo desapareceu ao notar a seriedade em seu rosto. Sem dizer uma palavra, ela retirou o convite de casamento da bolsa e o colocou sobre a mesa. Alexandre olhou para o envelope, e seu rosto corou ao perceber que sua traição havia sido descoberta. Finalmente Cauane quebrou o silêncio. Alexandre, você vai se casar. As palavras saíram rasgadas, a dor evidente em cada sílaba. E não é comigo. O silêncio que se seguiu ecoou pela sala. Porque você nunca me disse que eu não significava nada para você. Alexandre soltou um suspiro pesado, evitando o olhar dela. Eu queria te contar, ele começou, hesitando em encontrar as palavras certas. Nossos mundos são diferentes. Cauane se sentiu atingida por aquelas palavras. Nossos mundos são diferentes. Você mentiu para mim sobre tudo isso. Na verdade, eu nunca signifiquei nada para você. Não foi mentira, Alexandre respondeu em um tom baixo, mas sem emoção. O que tivemos era real, mas nunca poderia ser mais do que isso. Ela é a pessoa com quem eu devo me casar. Nós dois somos iguais. Faz sentido, as palavras dele atingiram como um soco no estômago, e ela sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Então eu nunca fui suficiente para você. As lágrimas escorriam por seu rosto. Fui apenas uma diversão. Enquanto Alexandre tentava justificar suas ações, Cauane não quis mais ouvi-lo. Ao sair pela porta, uma parte dela sentiu alívio. Finalmente ela tinha as respostas que tanto buscava, mesmo que fossem dolorosas. Contudo, esse alívio não atenuava a dor de saber que ele nunca amaria como ela o amava. Com um estrondo, a porta se fechou. Cauane também estava encerrando um capítulo de sua vida, embora as feridas ainda estivessem abertas. A traição de Alexandre a deixou devastada. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma tristeza esmagadora, um peso no peito que parecia insuportável.
Ela se sentia traída e humilhada, e tudo o que havia construído emocionalmente desmoronava a cada passo pelos corredores do hospital, onde tantas vezes trocaram olhares e sorrisos. Os sonhos que uma vez a animaram agora se tornaram um lembrete constante da mentira que vivera. Ciente de que precisava de uma mudança, Kao-an decidiu que não poderia continuar na mesma cidade, frequentando os mesmos lugares e se deparando com as dolorosas memórias de Alexandre. Cada rua que percorriam juntos, cada café onde se encontravam, agora pareciam estar impregnados de sofrimento. Era como se cada canto daquela cidade a sufocasse, tornando impossível seguir em frente. Foi então que ela tomou uma decisão. Com suas economias limitadas, Kao-an começou a planejar uma nova vida longe dali. Abandonar um emprego estável e a cidade em que cresceu era arriscado, mas ela sabia que não tinha outra alternativa. Preciso sair, repetia para si mesma como um mantra. A cidade, que um dia parecia cheia de promessas, agora se transformará em uma prisão emocional da qual ela precisava escapar. Em poucas semanas, Kao-an conseguiu encontrar um pequeno apartamento em uma cidade distante. Era um lugar simples e tranquilo, ideal para recomeçar, longe das sombras do passado que a perseguiam. Embora houvesse dor em seu coração, uma sensação de alívio começava a se intensificar. Partir significava um novo começo, uma oportunidade de deixar tudo para trás e se reconectar consigo mesma. O caminho até sua nova cidade era marcado pelo som constante das rodas no asfalto, uma trilha sonora adequada aos pensamentos inquietos que a invadiam. As montanhas ao longe pareciam vigiar silenciosamente, enquanto o vento quente que entrava pela janela trazia consigo promessas de renovação, mas também lembranças do que deixava para trás. Enquanto as paisagens passavam rapidamente, sua mente estava imersa em reflexões. A dor ainda era intensa, mas Kao-an tinha convicção de que ela não a definia. Ao chegar ao seu novo apartamento, uma sensação de paz a envolveu. Era um espaço modesto, mas aconchegante, e pela primeira vez em meses, ela respirou fundo, permitindo-se sentir emoções que há muito não experimentava. A visão tranquila ao seu redor acalmou. O futuro ainda era incerto e o caminho para recomeçar não seria fácil, mas Kao-an estava decidida a seguir em frente. Ela sabia que merecia mais do que ser apenas uma sombra na vida de outra pessoa. Agora, em um novo lugar e com um novo começo, Kao-an estava pronta para descobrir quem realmente era. Com o passar dos dias, ela se adaptou à nova rotina, longe de tudo o que lembrava de Alexandre. O trabalho, embora simples, era honesto e ocupava seu tempo, e aos poucos ela começou a se sentir mais forte e capaz de seguir adiante. A dor ainda existia, mas começava a se transformar em uma determinação renovada para reconstruir sua vida. No entanto, o destino tinha outros planos para Kao-an. Algumas semanas depois, enquanto se movimentava, Kao-an começou a perceber que seu corpo estava diferente. Ela se sentia constantemente cansada e os enjoos frequentes começaram a preocupá-la. Inicialmente achou que o estresse da mudança e das emoções intensas poderiam ser a causa de seu desconforto, mas, como os sintomas persistiram, decidiu que era hora de procurar um médico. Mas quando os exames foram concluídos, o médico entrou na sala com um sorriso cauteloso. Talvez você não estivesse esperando isso, ele começou, e as palavras ecoaram na mente de Kao-an enquanto tentava processar o que aquilo significava. Grávida. O impacto da revelação foi avassalador, mas o que o médico disse a seguir fez seu coração parar. E mais, vocês estão esperando gêmeos. Kao-an saiu da clínica atordoada, com as palavras do doutor ainda ressoando em sua mente. Gêmeos. Duas vidas crescendo dentro dela. A caminhada de volta para casa parecia um sonho, e quando finalmente se acomodou no pequeno sofá de seu apartamento, as lágrimas começaram a rolar. Ela estava grávida de Alexandre, o homem que havia despedaçado seu coração, enquanto agora havia escolhido outra pessoa para compartilhar sua vida. Pensar nele era doloroso, mas a gravidez mudava tudo. Eram duas novas vidas que agora dependiam dela. O medo que sentia inicialmente deu lugar a um amor crescente por seus filhos. Criar dois filhos sozinha seria um desafio, mas Kao-an tinha certeza de que era forte o suficiente para enfrentá-lo com coragem. Ela prometeu a si mesma que daria a seus filhos todo o amor e carinho que pudesse. Agora, Kao-an tinha que decidir o que era mais importante. Proteger seus filhos em um mundo que ainda fazia sentir saudades de suas raízes ou ensinar-lhes o valor de cada luta que moldou sua vida. Sempre que olhava para os gêmeos, sentia que o legado de Iri e sua mãe, sua força e sacrifício vinham através dela, transformando-a em alguém que não apenas sobreviveu, mas que floresceu. Contudo, uma questão adormecida sobre sua identidade começou a se formar, impulsionada pelos mistérios que cercavam sua infância.
Entre o trabalho, as consultas médicas e a organização do lar, Cauane mal tinha tempo para refletir sobre o passado. Um dia, enquanto arrumava algumas caixas antigas que trouxera da casa dos pais, ela encontrou algo que mudaria completamente sua percepção de si mesma. Uma carta antiga, escondida entre papéis esquecidos. Curiosa, abriu um envelope amarelado pelo tempo, e ao lê-la, ficou sem fôlego. A carta revelava que Cauane havia sido adotada quando bebê, algo que seus pais adotivos nunca haviam revelado. Como pode viver tantos anos sem saber a verdade sobre suas origens? Porque nunca mencionaram nada. Sentada no chão, com a carta em mãos, Cauane sentiu o peso dessa nova realidade sobre seus ombros. Quem eram seus verdadeiros pais? Por que a entregaram para a adoção? Em meio a um turbilhão de emoções, Cauane percebeu que não teria paz até encontrar as respostas que tanto buscava. Cauane iniciou uma jornada para descobrir a identidade de sua mãe biológica. O caminho não foi fácil, pois localizar informações sobre adoções antigas se revelou uma tarefa desafiadora. Muitos documentos estavam incompletos ou inacessíveis, mas ela não se deixou desanimar. Entre encontros frustrantes e pistas que não levavam a nada, finalmente, uma pista sólida a direcionou para uma cidade próxima. Quando encontrou sua mãe biológica, Cauane ficou surpresa com sua fragilidade. Odette, a mulher que tinha diante de si, não correspondia à imagem que havia criado. Ela estava muito doente e envelhecida, marcada por uma vida cheia de decisões difíceis. Com a voz fraca, Odette compartilhou sua história. Ela foi forçada a entregar Cauane para a adoção quando era muito jovem, devido à extrema pobreza. Foi a decisão mais difícil da minha vida, disse, com lágrimas nos olhos. Eu queria que você tivesse a oportunidade de viver melhor do que eu poderia oferecer. Com o tempo, Odette conseguiu superar diversas dificuldades e conseguiu uma vida estável, mas nunca se casou nem teve outros filhos. Passei a vida inteira procurando por você, confessou, mas nunca consegui te encontrar. As palavras de Odette provocaram um turbilhão de emoções em Cauane. Cauane sentiu tanto a dor de saber que sua mãe biológica a procurou por tantos anos, quanto a omissão de seus pais adotivos de não lhe contarem a verdade. No entanto, ao entender suas origens, Cauane sentiu uma paz inesperada. A partir daquele momento, Cauane e Odette começaram a construir um relacionamento para compensar o tempo perdido, mesmo sabendo que os dias de Odette eram contados. Nos meses que se seguiram ao reencontro, Cauane dedicou-se a cuidar de sua mãe biológica. A doença de Odette avançava rapidamente e Cauane sabia que o tempo junto seria curto, mas cada momento compartilhado era precioso, uma oportunidade para curar as feridas do passado e estabelecer uma conexão que, embora tardia, trouxe conforto para ambas. Durante as longas tardes, Odette compartilhou com Cauane histórias sobre sua juventude, revelando as dificuldades que enfrentou e os motivos que a levaram a tomar a dolorosa decisão de entregá-la para a adoção. Cauane ouviu atentamente, com carinho, compreendendo o enorme sacrifício que sua mãe biológica fez. Nos últimos dias de vida de Odette, Cauane estava ao seu lado, segurando sua mão e oferecendo amor que ambas não puderam compartilhar antes. Quando Odette finalmente partiu, Cauane sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Odette havia deixado um legado de força e sacrifício, e como seu último ato de amor, deixou uma herança para Cauane, proporcionando os recursos necessários para que ela pudesse construir um novo futuro. Com esse legado, Cauane viu sua vida tomar um novo rumo. Embora o caminho não fosse simples, abrir uma clínica exigiu não apenas aprender sobre administração, mas também enfrentar preconceitos de empresários que duvidavam de sua visão. Cada obstáculo apenas fortaleceu sua determinação. Sempre focada em ajudar os outros, a ex-faxineira que um dia sonhou em estudar enfermagem agora tinha os recursos em mãos para realizar algo grandioso. No entanto, Cauane sabia que o dinheiro era apenas uma ferramenta, não um objetivo em si. Era um meio para transformar sua vida e a dos gêmeos que carregava. Nos meses que se seguiram à morte de Odette, sua gravidez avançou, e ela começou a planejar um novo projeto. Abrir uma clínica comunitária para atender pessoas de baixa renda. Inspirada pela história de sua mãe biológica e pelas próprias dificuldades, Cauane desejava oferecer atendimento médico de qualidade àqueles que, como ela, muitas vezes não tinham acesso aos cuidados essenciais. O desejo de se tornar enfermeira evoluiu para algo ainda mais significativo. Cauane queria ir além da atuação como profissional de saúde. Seu objetivo era promover mudanças reais na comunidade. O projeto era simples, mas ambicioso. Oferecer consultas, exames e tratamentos a preços acessíveis, garantindo que todos, independentemente de sua condição financeira, tivessem acesso a atendimento médico de qualidade.
Cauane compreendia profundamente as dificuldades de enfrentar a falta de oportunidades e estava determinada a evitar que outras pessoas passassem pelos mesmos desafios que ela e sua mãe enfrentaram. A clínica rapidamente conquistou a confiança da comunidade. Os profissionais que Cauane contratou foram escolhidos não apenas por suas habilidades técnicas, mas também com a ajuda de profissionais qualificados e por seu compromisso em tratar os pacientes com dignidade e respeito. A jovem que um dia sonhou em ser enfermeira, agora se tornava uma empresária e filantropa, dedicada a garantir que ninguém fosse deixado para trás por falta de recursos. Apesar de seu sucesso profissional, a maior alegria de Cauane era o nascimento dos gêmeos, que cresciam saudáveis e fortes, trazendo uma nova luz à sua vida. Ela os criou sozinha, oferecendo o mesmo amor e dedicação que recebeu de sua mãe adotiva e, posteriormente, de Odete. Embora a experiência de ser mãe solteira de 2 bebês fosse desafiadora e extenuante, Cauane enfrentou cada obstáculo com coragem e resiliência. A maternidade foi intensa, mas ela conseguiu equilibrar a criação dos filhos com a expansão de sua clínica, sempre mantendo o foco no que realmente importava: criar um ambiente amoroso para os gêmeos. Vocês podem ser o que quiserem, desde que façam o bem, costumava dizer, abraçando-os carinhosamente. À medida que os filhos de Cauane cresciam, sua clínica também prosperava. O projeto, que havia começado de forma modesta, rapidamente se expandiu, estabelecendo-se como uma referência em atendimento comunitário. O comprometimento e a visão de Cauane foram reconhecidos não apenas pelas comunidades locais, mas também pelas autoridades da saúde, que a convidaram a dar palestras e compartilhar sua história de superação e transformação. Embora tenha alcançado sucesso, Cauane nunca esqueceu suas origens. Continuou visitando os bairros mais carentes, aqueles onde havia crescido, para garantir que sua clínica mantivesse o foco em ajudar quem realmente precisava. Ela fazia questão de ter contato direto com os pacientes, compreendendo suas dificuldades e necessidades, o que a mantinha conectada às suas raízes. Para Cauane, seu trabalho não era apenas uma profissão, era uma missão de vida. Aos poucos, ela passou a ver sua trajetória como uma prova de que, apesar dos desafios, é possível se reinventar e encontrar força nas adversidades. O amor por seus filhos, o legado deixado por Odete e os valores que herdou de seus pais adotivos moldaram-na em uma mulher forte, resiliente e comprometida com o bem-estar dos outros. Cauane superou a dor e transformou suas cicatrizes em algo grandioso, tornando-se um exemplo de perseverança para todos ao seu redor. Agora, com seus gêmeos saudáveis e sua clínica em plena expansão, Cauane olhava para o futuro com otimismo. Em uma tarde ensolarada e tranquila, decidiu sair para almoçar com as crianças. O restaurante, simples e aconchegante, localizava-se em um bairro charmoso da cidade. Enquanto as crianças, sempre cheias de energia e alegria, conversavam e riam sem parar, preenchendo o ambiente com a inocência da infância, Cauane as observava com ternura. Elas se maravilhavam ao ver como haviam crescido tão rápidos e saudáveis, percebendo que cada dia ao lado delas trazia novas experiências e um amor ainda maior. Em meio à calmaria do restaurante, um movimento próximo à entrada chamou a atenção de Cauane, fazendo seu coração disparar por um instante. Era uma figura inconfundível. Alexandre, o homem que um dia teve um papel central em sua vida e também foi responsável por uma das maiores desilusões dela. Ele estava parado na porta, com um olhar perplexo que deixava claro que também a havia reconhecido. Cauane sentiu um turbilhão de emoções. A surpresa misturava-se com um leve nervosismo, mas, acima de tudo, uma profunda sensação de indiferença que a surpreendeu. Com o passar do tempo, o amor que um dia a fez sofrer havia-se dissipado. Ela havia mudado e se transformado. A mulher que ele conhecia já não existia mais. Alexandre hesitou por alguns segundos, claramente confuso, mas, finalmente, aproximou-se da mesa de Cauane, nervoso, como se não soubesse o que dizer ou como reagir. Seus olhos viajavam entre os gêmeos e Cauane, e ela pôde perceber a confusão em seu rosto, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que não fazia sentido. "Posso-me sentar?" ele perguntou. "Claro." Cauane respondeu, mantendo a serenidade, enquanto se preparava internamente para o que estava por vir. Sabia que o reencontro com Alexandre era apenas uma questão de tempo, e esse momento finalmente havia chegado. Alexandre sentou-se à mesa, o olhar fixo nos gêmeos, que estavam distraídos com a comida e as brincadeiras. Por alguns instantes, ele não disse nada, apenas os observou, como se tentasse decifrar algo que estava diante dele, mas que sua mente ainda não conseguia compreender completamente. Cauane aguardou, permitindo que Alexandre tivesse o tempo necessário para compreender a situação.
Ele finalmente começou, sua voz hesitante. Eu ouvi dizer que sua vida mudou bastante. Sim, Cauane respondeu, surpreendendo-se com a tranquilidade em sua própria voz, que soou firme e segura, algo que Alexandre não esperava. Ele a olhou com uma combinação de admiração e desconforto, como se estivesse diante de uma estranha. O tempo havia passado, e a Cauane que ele conhecia agora emanava confiança e serenidade, uma mudança significativa em relação à jovem insegura de outrora. Eu me divorciei, confessou Alexandre, após um longo silêncio. A revelação parecia ter grande importância para ele, como se estivesse buscando justificar suas escolhas passadas. Mariana e eu, não deu certo, ela não queria ter filhos, e isso acabou nos separando. Percebi tarde demais que cometi erros. Cauane permaneceu em silêncio, ouvindo sem deixar transparecer qualquer reação às palavras que, no passado, poderiam ter causado dor em seu coração. Agora, no entanto, não tiveram o mesmo efeito. Alexandre continuou, buscando as palavras corretas. Eu sei que errei, disse, olhando diretamente em seus olhos, mas eu nunca deixei de pensar em você. Cometi muitos erros, Cauane, eu me arrependo do que aconteceu entre nós. Cauane, que até aquele momento permanecia serena, finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era firme, mas não havia raiva, apenas uma verdade que ela carregava no coração há anos. Alexandre a olhou diretamente nos olhos, enquanto ela falava. O que aconteceu entre nós faz parte do passado. Eu não sou mais a mesma pessoa, e você também não. Eu segui em frente. Alexandre acenou com a cabeça, visivelmente arrependido por nunca ter deixado tudo o que aconteceu para trás. Ele deveria ter sido mais honesto com ela. Cauane respirou fundo, refletindo por um momento. Ela havia superado a dor, reconstruído sua vida e já não carregava o peso daquela história. O que a movia agora era o presente, seus filhos, seu trabalho e a nova vida que havia construído. Mas havia algo que ela precisava que Alexandre soubesse. Alexandre, começou ela, com uma voz mais suave, mas ainda cheia de convicção, eles são seus filhos. As palavras pairaram no ar, atingindo Alexandre como um soco inesperado. Ele mal conseguia processar a revelação. O silêncio que se seguiu foi intenso. Alexandre olhou para ela com incredulidade. Eles são meus. Perguntou visivelmente chocado. Eles são seus filhos, mas eu os criei sozinha. Você tomou sua decisão naquele momento, e eu tomei a minha. Nunca precisei de você para criá-los. Ele parecia desmoronar, como se o peso de suas decisões finalmente estivesse caindo sobre seus ombros. Olhou novamente para os gêmeos, agora com um novo entendimento. Eu não sabia, disse, com a voz trêmula. Porque você nunca me contou. Cauane respirou fundo antes de responder. Porque você não fazia parte da minha vida naquela época, desde o momento em que descobri que estava grávida. Tudo o que fiz foi por eles. Alexandre ficou em silêncio, lutando para encontrar as palavras. Sua expressão refletia um profundo arrependimento, mas Cauane estava ciente disso. Era uma realidade com a qual ele precisaria lidar. Ela não estava ali para se reconciliar ou buscar justificativas. O passado já havia sido enterrado, e o que realmente importava agora era o futuro. Posso conhecê-los? Estar presente na vida deles? Perguntou Alexandre, a voz trêmula. Cauane o observou por um longo momento, refletindo. Sabia que seus filhos mereciam conhecer o pai, mas também entendia que essa decisão não poderia ser tomada de forma impulsiva. Eles mereciam alguém disposto a estar presente, não alguém que aparecia e desaparecia conforme as circunstâncias. Não vou impedir você de conhecê-los, disse finalmente Cauane. Mas entenda uma coisa, Alexandre. O que tivemos pertence ao passado. Agora, o foco são eles. Se você realmente deseja fazer parte da vida deles, terá que provar isso por meio de suas ações, não apenas com palavras. Alexandre assentiu, aceitando as condições. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a tentar. Cauane, por sua vez, não carregava mais o peso do passado. A decisão que tomava agora era em prol do bem-estar de seus filhos. Ao se levantar, ela voltou sua atenção para os gêmeos, que continuavam brincando, alheios à profundidade da conversa que acabava de acontecer. Cauane tinha consciência de que o futuro seria desafiador, mas também sabia que era forte o suficiente para enfrentar o que viesse. Com um sorriso tranquilo, percebeu que finalmente havia deixado o passado para trás. O futuro estava repleto de possibilidades. Ela havia superado tudo o que a vida lhe impôs e agora estava pronta para seguir em frente, sempre ao lado dos dois amores de sua vida, seus filhos. Se você curtiu essa história, deixe um like e o seu comentário. Sua participação é muito importante para nós.
Não se esqueça de se inscrever no canal, para continuar recebendo mais histórias emocionantes como essa. Obrigado.